Não está mostrando mais quantas pessoas estão online. Acho que eu fiz diferente aqui. De vocês também está atualizado? O meu atualizou aqui. Pessoal, todo mundo me ouvindo? Tá, né? Maravilha, então. É alto e bom som. Ótimo. Bom, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa aula. Deixa eu só aproveitar aqui para me olhar a questão das provas de vocês, como é que foram. 21 pessoas responderam, 2 não responderam. Deixa eu já olhar aqui. Depois que vocês finalizam, a menor nota foi 70%, não teve ninguém abaixo, que bom. Já imprimi isso aqui, porque vai que esse trem dá uma bugada, né? Eu tenho impresso para mim lançar depois nas notas de vocês. Ctrl V e Ctrl P. Bom, eu vou depois lançar a nota de vocês, mas na hora que vocês finalizaram, também ele já apareceu a nota, né? E também o feedback, né, que seria a nossa vista de prova, ele fica disponível após a finalização do tempo da atividade, tá? Então, sempre depois que finaliza a atividade, você pode entrar lá que ele fica disponível. Inclusive, se você entrar hoje, por exemplo, você vai ver que o feedback das respostas, aquelas que precisavam de algum comentário, né, o que era óbvio que estava ali na letra do texto, não, mas aquilo que precisava de um esclarecimento melhor, ele fica disponível para você ver. Você só não consegue ver esse feedback assim que você termina de responder, porque aí você ainda tem como entrar e fazer de novo, né, até 5 vezes. Então, eu deixo a disponibilidade do feedback somente para depois que finaliza o tempo de resposta, né? Depois das 48 horas é que é possível verificar, né, olhar lá e ver certinho o porquê que errou ou não errou aquela questão, tá bom? Mas, na média, foi todo mundo bem, alguns 7, 8,5, 8, 10, não tem tantos 10, mas a turma é pequena, 21 pessoas fizeram. Beleza, então, ótimo. Eu vou fazer a chamada daqui um pouco, quem sabe assim entra mais um pouquinho de gente, porque só tá 12 aqui. Certo. Bom, pessoal, eu vou compartilhar uma apresentação com vocês sobre a nossa matéria de hoje, tá? E vamos ver se todo mundo vai ver. Tela inteira. Deixa eu ver aqui o que estão falando. Ah, tá. Esse é meu WhatsApp. Deixa eu fechar ele aqui para não ficar conversando. A tela inteira. Ok, permitido. Tá. Bom, eu estou começando a compartilhar aí com vocês a tela inteira. Vocês estão vendo a tela de vocês mesmos, né? A imagem de vocês mesmos. E eu quero... Vocês estão vendo aqui agora um PowerPoint? Aí eu saio dele e volto para vocês. Então, eu vou ficar alternando entre o PowerPoint e a tela de vocês, tá? Caso você perceba que travou alguma coisa assim, liga o seu microfone e me avisa, por favor, porque às vezes não dá para mim perceber, tá? Pessoal, vamos lá. Hoje é terça. Essa matéria nossa, né, o Direito Empresarial 2 e também o Direito Empresarial 1, eu estou percebendo, o 1 eu já tinha percebido e já tinha até comentado com a coordenação. O 2 eu estou percebendo que, assim, essa nossa ementa, ela precisa ser bem reformulada, porque está tendo bastante divergência entre a prática, né, entre as normas mais atualizadas e a nossa própria ementa. Por exemplo, hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre algumas especificidades, né, das organizações societárias, que, na verdade, a forma como a ementa apresenta ela fica quebrada, né? Ao invés de você falar, por exemplo, classificações dessas relações societárias,
e abordar uma por uma das classificações, a nossa ementa pula essa coisa da classificação, pula as primeiras e já vai lá para um tipo de classificação. Aí é como se você tivesse perdido dentro de um barco sem saber que rumo que você está navegando, entendeu? E isso fica ruim para a compreensão do acadêmico. Então, a proposta que eu fiz para a coordenação é de nós reformularmos a nossa ementa. Como o nosso PPC ainda não foi finalizado, eu acredito que vai dar certo, né? Para vocês não, mas para os próximos vai dar certo. E aí eu estou justificando isso porque na nossa aula de hoje, eu vou apresentar um conteúdo para vocês que eu quero, à parte, fazer um outro vídeo e subir ele depois de forma assíncrona, tentando amarrar todo mundo, porque às vezes pode ficar um pouquinho solto entre um e outro, sabe? Então eu quero depois fazer um vídeo amarrando todo mundo e trazendo algumas outras vertentes que, apesar da nossa ementa não trazer, mas que são coisas que hoje fazem parte, né? Por exemplo, as holdings fazem parte, a gente precisa estudar dentro dessa classificação e ela não está prevista na nossa ementa. Então, eu preciso trazer isso para vocês de alguma forma, né? Então, assim, só para vocês entenderem, que às vezes vai ficar um pouquinho perdido, mas eu pretendo tentar amarrar isso de uma forma até extracurricular, para que vocês possam compreender e, enfim, né? Para que vocês possam fazer da melhor forma possível, tá? Outra coisa interessante também é que hoje nós tivemos uma reunião, né, com o pessoal da Facisa e da Facis, e nós temos uma previsão da nossa semana jurídica lá em outubro, se eu não me engano, e aí os professores vão estar envolvidos, empenhados nessa empreitada. Provavelmente eu vou ofertar um mini curso tratando sobre, o tema que eu quero abordar é sobre arbitragem no direito empresarial, com os aspectos pandêmicos, né? Então, a utilização da arbitragem empresarial pelas grandes empresas, enfim, para poder solucionar litígios, em virtude da pandemia, né? Então, nós vamos falar disso mais um pouquinho adiante. Até lá, vocês já não vão estar mais em Direito Empresarial 2, mas eu gostaria muito de contar com todos vocês nesse mini curso. E também vamos ter aí toda uma gama de palestrantes, né? Enfim, vai ser bem interessante, bem legal. A mesma vista, né? Ou no mesmo estilo daquele que acabou de ser realizado, inclusive do qual eu fiz parte, né? Lá da Semana Jurídica de Rondonópolis, junto com a autora Gaia, com o professor Everton, com muitas outras, e a primeira Jornada Internacional de Direito, que foi feita pelo GDIF, né? Então, foi muito interessante e eu acredito que vocês vão aproveitar bastante se vocês puderem participar, tá? Mas, entrando então dentro do nosso conteúdo de hoje, eu quero abordar com vocês o conteúdo da aula 7, que é a matéria que eu mandei ontem para vocês, tá? As formas de modificação societária. E aí depois eu entro na nossa matéria de hoje. São conteúdos bem curtinhos, né? Não é muito slide, é bem pouquinho slide, tá? Mas em relação às formas de modificação societária, lembra que nós estamos falando em sociedades por ações, tá? Dentro dessas sociedades por ações, nós estamos abordando a sociedade anônima, e agora a gente já viu várias questões relacionadas à sociedade anônima, né? As questões mais pontuais, iniciais e classificatórias das sociedades anônimas, e agora a gente vai ver as formas de modificação societária, tá? Existem algumas formas de modificação societária que estão previstas em lei e que são classificadas pela doutrina como transformação, incorporação, fusão e cisão. E nós vamos ver que essas transformações, essas modificações societárias, elas acontecem muito na prática, né, por diversos motivos. Às vezes para atrair investidores, às vezes simplesmente para melhorar ou aumentar, às vezes para expandir, né, às vezes por uma oportunidade de comércio, como a gente vai ver no caso, por exemplo, da Magazine Luiza, né, que adquiriu várias outras empresas aí como oportunidade de comércio, na busca da expansão, enfim. Então, isso tudo são formas de modificação societária que as empresas estão utilizando ou podem utilizar, né, para poder modificar aí a sua composição, tá? Então, vamos abordar aí a primeira. Em relação à transformação societária, o que é a transformação societária? É o ato de mudar o tipo societário da empresa, né? Então,
a legislação permite que essa empresa, que foi constituída, por exemplo, sob a alcunha de sociedade anônima, ela se transforme em uma Eireli, ou que ela se transforme em uma empresa limitada, enfim, essa alteração do tipo societário da empresa, tá? A Lei 6404 de 76 exige o consentimento de maneira unânime dos sócios acionistas para que haja essa alteração societária, exceto se tiver uma cláusula específica lá no estatuto, né, no contrato social da empresa ou da composição societária, que permita essa transformação sem que haja a unanimidade ou a unamicidade da composição dos votos em assembleia, tá? Então, transformação da sociedade é justamente a modificação do tipo societário, é mudar a sociedade, é um tipo, vamos mudar para outro, tá? Essa transformação acontece, por exemplo, como a gente pode ver aí, ó, no exemplo, né, de modificação de uma empresa que é limitada, né, a lítida, passando a ser uma sociedade anônima, por exemplo. É possível, professor? É possível. Obviamente que cada tipo societário, que cada responsabilidade com sócios acionistas, que cada responsabilidade para com seus credores, ao tipo de sociedade que vai ser transformada ou modificada, isso vai ter consequência, né? Se o patrimônio pessoal de um acionista da SA não responde, né, dentro daquilo que ele possui, né, de responsabilidade na empresa, dentro das cotas que ele possui, se ele passa a ser uma limitada, isso vai modificar. E também vice-versa. Eu tenho dívidas como limitada, agora vou modificar para anônima, e aí o meu patrimônio não responde. Nesse caso, especificamente, não vai valer, né? Você vai acompanhar, você vai modificar, mas o acompanhar ou a responsabilização, né, ainda que você se transforme para uma sociedade anônima, por exemplo, vai acompanhar essa transformação e você ainda continua respondendo com o seu capital pessoal, né, com seus bens pessoais, além do limite das suas cotas de participação, tá? Então, assim, isso que eu estou dizendo é simplesmente que há possibilidade de transformação da sociedade, ela pode se modificar, obviamente, dentro dos limites da lei, né? E essa possibilidade, ela permite que haja esse caminhar ou esse transicionar dentro dos vários tipos de sociedade, mas respeitando-se aí os limites e as responsabilidades de cada tipo societário, tá? A transformação não vai alterar em nada os direitos dos credores, porque ainda que haja essa transformação, o direito dos credores, as garantias, tudo que foi dado, né, isso vai continuar valendo, né? Então, vamos imaginar que seja aquele caso de uma SA que emitiu vários papéis, debêntures, commercial papers, vários tipos de papéis, e que esses papéis agora estão sob risco na possibilidade de uma modificação societária. Não vai ter esse risco, porque essa garantia aos credores continua, tá? Né? Essa diferença aí, ela só vai ter uma ressalva no caso de uma empresa individual que vai se transformar numa sociedade limitada. Nesse caso, especificamente, né, o empresário vai continuar respondendo pelas dívidas e obrigações contraídas no regime anterior. É o exemplo que eu dei aí, né, de que você, às vezes, pode tentar a transformação societária para se livrar, por exemplo, de uma responsabilidade com credores, com empregados, etc. e tal. Alguém falou alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Não, foi só um barulhinho mesmo. Tá. Então, de forma resumida, o que é a transformação societária? Né, a transformação societária é o momento, né, ou o ato de uma sociedade modificar, né, passar de um tipo para outro tipo societário, independente dessa sociedade se dissolver, acabar ou se liquidar, né, a exemplo do que preceitua o artigo 1113 do Código Civil e também o artigo 220 da Lei de Sociedades Anônimas, tá? Então, transformação é apenas uma modificação que não liquida e que não dissolve a sociedade. É a possibilidade de mudar. Agora eu quero ser outra. Por quê? Porque tem vantagens econômicas, porque tem vantagens tributárias, porque permite que eu faça esse tipo de transação ou aquele outro, a depender aí, obviamente, do melhor resumo, né, e da melhor indicação possível dentro daquele ramo de atividade dessa empresa ou dessa sociedade.
A outra, né, forma aí de transformação ou de modificação societária é através da incorporação empresarial, né? É como o próprio nome já diz, incorporar. Quando você vai ver uma receita, nos vídeos aí que fica passando, geralmente eu assisto mais vídeos, eu quase não ligo a TV de casa. Tanto é que eu nem antena tenho na minha casa. Tem Netflix, isso tudo, mas eu quase não abro. E aí, a hora que eu tenho para desligar um pouquinho é quando eu deito, né? Depois que termina todo o dia, lá para as 10, 11, meia-noite, 1 da manhã. E aí, geralmente, antes de dormir, você para o seu celular na cara e começa a passar, né, o Facebook, o Instagram, ver o que aconteceu no dia. E aí vem aquelas imagenzinhas, aqueles vídeos dos meninos cavando o chão, fazendo piscina com pedaço de pau, aquele tanto de coisa lá. E dentre esses vídeos que passam muito, no meu caso, são também vídeos de decoração, de receita de bolo, de comida, só para dar fome na gente de madrugada. E aí, sempre que vem uma receita dessas, né, geralmente fala-se assim, você vai colocar tal coisa, tal coisa, tal coisa, agora você vai incorporar. O que é incorporar? É misturar, juntar tudo de forma que a coisa se transforme em uma só. Você bota lá o ovo, o leite, a açúcar, o trigo, o pó royal, e mistura, e vai virar uma massa, que é uma coisa só. Eu não quero mais que esse meu bolo tenha leite, eu vou tirar o leite que eu pus aqui na massa. Não consegue, porque incorporou, virou uma coisa só. Você pode até tentar, mas você não consegue separar mais o leite como ele era antes, né? Ou as moléculas do leite não sai mais, porque foi incorporado. Esse exemplo é a incorporação empresarial, tá? É um tipo de operação societária através da qual uma, duas, mais sociedades são absorvidas por outra sociedade, ou seja, ela é incorporada. Lembra do bolo? O ovo, o trigo, o leite são absorvidos, né, naquele processo e se transformam dentro, né, de um bolo, viram um bolo. Então, é como se o bolo fosse essa empresa ou essa sociedade que vai absorver as demais, tá? E aí, né, essa empresa que vai absorver, no caso, as empresas que foram incorporadas, que passaram a fazer parte dela, vai suceder ela essas empresas em todos os seus direitos e obrigações também, tá? De forma simples, então, vai desaparecer algumas empresas e elas vão agora fazer parte de uma nova, tá? Na maioria das vezes, a incorporação é um processo de aquisição. Por exemplo, eu tenho uma concorrente e aí eu não quero mais ter essa concorrente. Eu compro essa concorrente e eu dissolvo, né? Eu incorporo ela dentro de mim, eu passo a utilizar o que ela tem e agora ali onde era o prédio, a fábrica da empresa fulana de tal, passa a ser tudo do Luiz, né? Vamos pensar aí que eu tenho o meu escritório de advocacia aqui em Arenápolis e aí tem um escritório de um colega em Hortelândia, outro em Marilândia, outro em Tangará e eu compro isso tudo e vira tudo escritório de advocacia do Luiz. E aí né, o que eu fiz? Eu incorporei tudo isso dentro da minha. Eu vou usar todos os instrumentos, a carteira de trabalho, né, a carteira de obrigações com os clientes, todo mundo, né? E agora é tudo uma incorporação, tá? Um exemplo aí, ó. A empresa A e a empresa B são incorporadas pela empresa C, né, que é a incorporadora. Logo, a incorporadora C vai suceder, né, as empresas A e B, ou seja, ela vai assumir toda a responsabilidade das empresas A e B. Isso aconteceu recentemente aqui na nossa região, no Grupo Camargo Correia, né, quando a fazenda aqui de Nortelândia foi vendida, e aí ela foi incorporada dentro de... Aí a Luciana falando que ela viu isso muito na JBS, é isso mesmo. Né, compra tudo e incorpora na JBS, compra a fazenda, compra o gado, compra a operação, compra aquela marca de carne, compra isso, compra aquilo outro e joga tudo lá dentro, e aí vira uma coisa só. Aqui na nossa região Nortelândia, a Camargo Corrêa teve esse acontecimento, né, onde a empresa, a fazenda de Nortelândia, ela foi incorporada pelo novo grupo que comprou, e aí passou a ser parte daquele grupo, deixou de ser Grupo Camargo Corrêa e virou, né, parte, né, dentro especificamente do novo grupo que a adquiriu, né? Que a incorporou, tá? A incorporadora. Tá. Em relação à incorporação, quanto a responsabilidades, ó, com a extinção de todas as obrigações dessas empresas que foram extintas, né, que foram incorporadas, no caso, elas são repassadas à incorporadora.
Então, imaginemos aquela empresa que tem lá uma dívida com o empregado, um processo trabalhista tramitando, uma ação indenizatória, né, uma multa ambiental, tudo isso vai ser incorporado junto com os direitos e os deveres da nova incorporadora, tá? A forma de incorporação. Para que a incorporação aconteça, é necessário que haja deliberação dos sócios, das duas ou mais partes envolvidas, ou seja, da incorporadora e daquela que será incorporada, tá? E, obviamente, para isso, verificar se isso é interessante, se isso é vantajoso, a análise do balanço patrimonial é fundamental, tá? Objetivo da incorporação. A incorporação é feita geralmente para aumentar o poder econômico e o domínio de mercado, ou ainda para reduzir custos de produção, né? Nesse caso aí, o exemplo que a Luciana deu aí da JBS, né? Você incorporar diversas outras produtoras de gado da região, por exemplo, para você baratear a matéria-prima, né? Se você tem uma concorrente que produz e te vende, você comprar a própria produtora, você está barateando matéria-prima. Então, isso é estratégia de mercado e o objetivo é justamente esse, para aumentar o poder econômico, reduzir custos, enfim, né? Para avanço. Tá. Legislação. A incorporação vai obedecer os preceitos reguladores, Código Civil e lei também, né, societária. Tá? Artigo 227 da Lei de Sociedades Anônimas e no Código Civil, 1116, 117 e 118. E aí, de forma bem resumidinha, conceito de incorporação, né? Incorporação é a operação societária por meio do qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outras que lhe sucedem em todos os seus direitos e obrigações. Bases legais também, 227 da Lei 6404 e ainda os artigos do nosso Código Civil. Além da incorporação, nós também temos a fusão, né? Fusão a incorporação é isso que o nome diz, incorporar, transformar numa coisa só. Fundir é juntar, né? Juntar as duas para fazer, é diferente da incorporação, porque a incorporação ela absorve, né? É como se diluísse dentro dela. Quando você pega uma vitamina C, agora na pandemia nós estamos tomando muita vitamina C, né? Para poder fortalecer os anticorpos aí e tal. Quando você pega a vitamina C e joga dentro da água, ela se dissolve e incorpora na água, né? E vira uma coisa só. A fusão é uma outra possibilidade de criação de uma nova sociedade. Nesse tipo específico aí, todas as sociedades fusionadas se extinguem para dar lugar a uma nova sociedade com uma nova personalidade jurídica distinta das que foram anteriormente extintas. Na fusão, a água, desse exemplo que eu dei para vocês da vitamina C, a água absorveu, né, a água incorporou toda a vitamina C. Né? Então, ela incorporou, né, uma empresa maior, trouxe para dentro de si. Na fusão, não. As duas agora vão se acabar, não vai ter a incorporadora que vai adquirir a outra. As duas vão se unir, acaba com as duas e vira uma nova só. Tá? Então, as sociedades fusionadas se extinguem para dar lugar a uma nova sociedade. E aí extingue a personalidade jurídica, tudo, em relação às duas anteriores que existiam. Duas ou mais, né? Não precisa ser só duas especificamente, tá? Essa nova sociedade, então, que é a sociedade fusionada, ela vai assumir todas as obrigações ativas e passivas das sociedades que foram extintas, que se extinguiram, né? Nessa operação aí tem como resultado a transmissão total do patrimônio das duas empresas ou mais empresas que foram extintas para essa organização fusionada. Então, eu tenho aqui, né, essa organização fusionada, essa é uma empresa de água e essa é uma empresa de embalagens. Então, eu vou fundir as duas e vou criar agora uma empresa que tem a água e a embalagem. É uma nova empresa, uma nova sociedade, uma nova personalidade jurídica, e todo o patrimônio das duas vai ser incorporado, o ativo e o passivo serão incorporados, as responsabilidades serão incorporadas, mas em uma nova empresa, tá? Isso é fusão, fundir, né? Quando a gente funde, né, aquela questão lá do ferro fundido, né? O ferro fundido é essa união, né, de todos esses elementos aí, de forma que vira uma coisa só, tá? Um exemplo aí, ó, a empresa A e a B do grupo Gama se extinguem para criar uma nova empresa, a empresa C do grupo Gama.
Não é a empresa A que engoliu a B, né, que incorporou a B. Não é isso. É a empresa A e a B se acabaram para criar a C, unindo tudo que tinha na A e na B. Tá? Então, uma diferença aí entre incorporação e fusão. Na incorporação, a organização incorporadora não tem nenhuma alteração nessa pessoa jurídica, ela só absorve. Na fusão, nenhuma das empresas se mantém, elas se dissolvem para criar uma nova. Essa nova sociedade, né, que foi a sociedade fusionada, né, ela é responsável pelas obrigações, pelos contratos, enfim, por tudo, né, toda essa obrigação, ela acompanha a nova sociedade fusionada. E aí existem algumas fusões específicas, tá? Que são classificadas pela doutrina aí a depender do seu tipo, tá? Nós temos aí, por exemplo, a fusão horizontal, a fusão vertical, conglomeração, extensão de mercado, extensão de produto. Fusão horizontal, é uma fusão entre negócios do mesmo setor. Então, duas empresas do mesmo setor se unem, né, para poder criar uma nova empresa, né, que vão se fundir aí, uma nova empresa, mas atuando no mesmo setor, né? Então, a empresa A, que produz alimentos, se funde com a empresa B, que também produz alimentos, e criam a empresa C, né, como a JB. E na maioria das vezes, gente, nós, como sociedade comum, nem ficamos sabendo disso. A gente sabe quando a gente lê um jornal especializado em direito empresarial, um jornal de negócios, que aí você fica sabendo. Oi, fundiu com a Claro, Itaú fundiu com o Unibanco, né? E agora viraram Itaú Unibanco, né? O nome, às vezes, continua praticamente a mesma coisa. Só muda lá o tipo societário, o nome fantasia, ou seja, aquela marca, né? Às vezes ela vai continuar a mesma e a gente não tem nem conhecimento que houve essa fusão. Né, fazendo essa pesquisa hoje, eu vi, por exemplo, alguns casos de fusão aí que eu não imaginava que já tinha acontecido e que aconteceram e que é bem interessante. Então, na fusão horizontal, vai fundir negócios do mesmo setor. Na vertical, porque horizontal, né, do mesmo setor. Horizontal é aqui, ó, né, negócios do mesmo setor. Todo mundo na mesma linha horizontal, linha do horizonte. Vertical, né, já é aqui, para cima e para baixo. São negócios diferentes que se complementam. Um complementa o outro. Aí nós temos ainda o tipo de fusão, que é a conglomeração, quando as atividades das empresas são totalmente distintas. Aí agora eu vou montar um conglomerado, uma empresa que atua no ramo de petróleo, no ramo de transporte de pessoas e no ramo de produção de veículos ou no ramo de educação, enfim, é um conglomerado de empresas, né, de atividades. Esse conglomerado, então, é essa unicidade das empresas que atuam em atividades totalmente distintas e que agora vão compor esse conglomerado, tá? Vocês já devem ter ouvido falar em jornal, o conglomerado empresarial, né? Porque atua em vários ramos aí. Outro tipo de fusão e extensão de mercado, que é a fusão entre organizações que produzem o mesmo produto, mas para mercado diferente, né? Então, eu produzo especificamente para um mercado e eu vou fundir com uma empresa que também produz aquele produto, mas para outro mercado. E a extensão de produto ainda, que é empresas que operam no mesmo, ao contrário agora, no mesmo mercado, mas com produtos relacionados, né, mas diferentes, tá? Então, são esses tipos de fusão que existem aí, segundo a classificação doutrinária. Então, de forma resumida, em relação à fusão, constitui um negócio plurilateral que tem por finalidade jurídica a integração do patrimônio societário de uma nova empresa. E aí também as bases legais, né, das fusões, tá? Artigo 119 do Código Civil e o 228 da Lei de Sociedades Anônimas, tá? Os sócios buscam, através da fusão, somarem os seus recursos patrimoniais e empresariais e afetam, dessa forma, a personalidade jurídica das empresas que estão envolvidas. Né? Isso aí é justamente para transformar ou para gerar muito mais poder econômico. Olha aí um exemplo de fusão que aconteceu em 2019 no Brasil, que, sinceramente, as meninas talvez soubessem disso aí, né? Que compram e que um pouco mais de acesso, né? De contato diário aí. Não sei também, às vezes não, posso estar sendo até machista falando isso, mas enfim, deve ter mais contato aí. Eu não sabia que, por exemplo, tinha sido fundido o Boticário junto com
A Avon. A Avon foi, sem sombra de dúvida, por anos, a empresa de beleza, de cosmético mais do mundo. Né? Os produtos, né, lá vieram, os produtos da Avon permaneceram aí e muitos anos. E agora, né, os produtos da Avon foram fundidos com os produtos da Natura, não do Boticário, perdão. Então, Natura e Avon fizeram uma fusão horizontal. Por que fusão horizontal, gente? Porque eles atuam com o mesmo produto, né, o mesmo tipo de produto. Ó. O mercado de beleza brasileiro viveu em 2019 uma das suas maiores movimentações financeiras dos últimos tempos, né? A compra da Avon pela Natura. A Natura comprou a Avon, e criou a quarta maior empresa de cosméticos do mundo, perto para a L'Oréal, né? Que é da Lily Safra, enfim. Mas a nova empresa, hoje chamada Natura Avon, ela fatura anualmente 10 bilhões de dólares e tem mais de 40 mil colaboradores em mais de 100 países. Isso é gigante, né? O Brasil já é o maior mercado da Avon e juntas, as duas empresas terão a liderança de venda por relação com mais de 6,3 milhões de representantes e consultoras no mundo inteiro e 3.200 lojas, né? Eu só não achei o valor pelo qual a Natura comprou a Avon, mas, né, imagina o valor da negociação, por isso foi uma das maiores movimentações financeiras que aconteceram no Brasil. Outro exemplo de fusão aí, mas nesse caso por conglomeração, Magazine Luiza vem chegando e arrebentando com tudo, quem comprou, né, ou puder adquirir ações da Magazine Luiza é uma ótima proposta futura aí, no caso, que está dando já o que falar, né? Magazine Luiza tem se destacado muito em relação no mercado financeiro. Eu não sabia também, né? Fiquei sabendo agora que o Magazine Luiza comprou a Netshoes e comprou ainda a estante de livros, né? Que é um outro tipo de comércio especificamente voltado para venda, né, de livros usados, livros novos, enfim. Foi uma fusão por conglomeração. Por que por conglomeração? Porque são a união de várias empresas de ramos distintos, uma é de educação, de livro e tal, apesar de que elas transitam pela venda, né, pelo mercado, mas uma é de varejo de mercadorias, a outra é de vestuário, de tênis, a outra é de livros, enfim. Em seus planos para abocanhar as novas ondas do comércio eletrônico, expandir a venda de eletrodomésticos, a Magazine Luiza adquiriu em 2019 a Netshoes e a estante de livros. Depois de uma longa disputa com a Centauro, que era a detentora da Netshoes, a Magazine Luiza e a Netshoes acabou aceitando a proposta de compra da Magalu e anunciou essa compra, né? No caso, além dos valores da disputa da Netshoes, a dívida que ela possuía era de 330 milhões. E aí a Magazine Luiza assumiu isso, tá? Ou seja, nessa aquisição por fusão, um dos pontos que foram considerados foi a oportunidade de mercado, onde a Magazine Luiza adquiriu a empresa, né, por conglomerado aí, uma fusão por conglomerado, faz parte agora aí, né, desse novo grupo que foi criado, e assumiu toda essa dívida de 330 milhões, mais ou menos, que a Netshoes já tinha, tá? E aí vem essa diversidade da Magalu que leva à conglomeração, né, ou à fusão por conglomeração. Ó. A aposta na diversificação da Magalu já aparece nos seus números. No ano passado, 2018, né, eletrônicos, eletrodomésticos e móveis representavam 50% das vendas. Hoje, né, no caso em 2019, 20, essa venda que era de 50% só de eletrônico passou para 26%. E subiu a diversificação, a conglomeração. Ou seja, passou aí a vender também moda, a vender também beleza e outros tipos de produtos, inclusive plataforma digital. Não sei se vocês viram, mas a Magalu tinha criado uma plataforma específica que permitia que pessoas ofertassem os seus produtos ali dentro, né? Eu não fui muito a fundo, eu vi isso em
em uma reportagem, mas assim, diversificando e utilizando a internet como um meio aí de elevação do seu negócio, tá? Então, nós falamos aí da fusão. Por fim, agora, a cisão. O que é a cisão, gente? É o que o próprio nome diz também, cisão, né? É cingir, né? É como se fosse o rompimento específico aí, né? Parcial ou total, enfim. Cisão é cortar, né? Em conceito simples, é a operação pela qual a companhia transfere parcelas do seu patrimônio para ao menos uma sociedade e extingue-se total ou parcialmente, né, a organização cindida. As empresas que receberam patrimônio também terão obrigações e deveres na mesma proporção. Um exemplo aí de cisão, né, um exemplo real, foi o que aconteceu em 2012, quando a companhia aérea Gol repassou a Smiles S.A., né, repassou para a Smiles S.A. uma parte do seu patrimônio, né, para que a Smile administrasse esse patrimônio da Gol em milhagens, tá? Essa decisão foi estratégica e manteve a atividade dentro da própria Gol, que inviabilizava a oferta de um serviço satisfatório. Ela não conseguia entregar bem, né, o serviço de milhagens dentro do que ela tinha. Então, o que ela fez? Ela cortou de si, né, especificamente essa área da empresa, que era a oferta de produtos de milhagem, e repassou para a Smiles, que é uma empresa específica, né, que todo mundo conhece aí, especializada na administração de milhagens, tá? Então, esse foi um tipo de cisão. Quando a gente fala em cisão, a gente lembra muito de cirurgias, né? Quando eu, por exemplo, fiz uma cirurgia do apêndice, eu retirei o apêndice, né? Você faz uma cisão ali e tira fora. Tá? Aquilo sai de dentro. Para realizar alguma transformação societária, né, pode movimentar o mercado e atrair a atenção de investidores. Tanto essa cisão, quanto a fusão pelas suas várias formas de aquisição, né, quanto também a incorporação, a transformação, todas essas modificações, essas formas de alteração societária, elas têm algum objetivo, seja para salvar a empresa que está à beira da falência, seja para movimentar a empresa e atrair assim o olhar dos investidores, seja para tentar juntar, unir forças e criar um domínio de mercado, né, despontar dentro de um domínio de mercado, aumentar aí a sua receita, enfim, né, por todas essas razões, tá? De forma geral, aí, bem resumidinha, ó, esse exemplo aqui, ele deixa bem claro essas formas de modificação societária. A transformação, que é o primeiro exemplo, você vê uma mulher loira e uma mulher morena, né? Elas se transformaram aí, ó, um antes e um depois. É aquela transformação básica, tá? Então, na transformação, muda o tipo societário, independente de dissolução ou liquidação da empresa. Isso não vai afetar a personalidade jurídica da empresa, tá? Na fusão, você está vendo aí que são vários hominhos unindo um quebra-cabeça. Na fusão, duas ou mais sociedades, elas se unem para formar uma sociedade nova. E essa sociedade nova vai suceder em todos os direitos e obrigações das empresas que se fundiram, tá? Na cisão, e aí, no caso, essa sociedade nova que aconteceu na fusão, deixa de existir as pequenas outras 4 partes aí, como no caso dos hominhos aí, ó, cada um segurando um pedacinho, deixa de existir e vira uma só. Uma nova sociedade que incorporou todas as responsabilidades, os direitos, as obrigações das que se fundiram, tá? Na cisão é justamente essa divisão, essa retirada. Olha aí, o coração tá faltando um pedaço. É como se fosse desmembrar uma parte de um todo. Tirar um pedacinho, né? Ir lá e cingir, tirar um pedacinho, uma parcialidade dessa empresa, né? Nesse caso aí, a sociedade que absorver o patrimônio da companhia cindida vai suceder a companhia cindida nos direitos e obrigações relacionados àquela parte. Esse é o exemplo da Gol com a Smile. A Gol, ela se cingiu, né? Se dividiu em relação ao seu programa de milhagens e repassou para a Smile, que é uma empresa especializada nessa utilização de milhagens. Aos clientes da Gol, que possuíam diversas milhagens, ficou resguardado o seu direito.
Então, dentro da cisão que aconteceu com a Smile, né, foram repassados aí todos os direitos e obrigações desses, entre aspas, aí, credores, né, da Gol, nesse caso específico aí de uma cisão que aconteceu, tá? E, por fim, a incorporação, que é quando uma ou mais sociedades se incorporam, são incorporadas por outra sociedade, que é sucessora e titular de direitos e obrigação. A sociedade incorporadora é como se ela engolisse a sociedade que foi incorporada. Ela passa a ser parte de uma outra empresa. Ela é absorvida, né? Ela entra dentro dessa empresa e ali dentro ela se dissolve e passa a ser parte da nova empresa que é a incorporadora. Essas são as possibilidades, né, as formas de alteração dos tipos societários aí que a gente pode ver na nossa legislação. São as formas de modificação da sociedade, tá? E aí, só para a gente caminhar mais um pouquinho, deixa eu falar um pouquinho rapidamente com vocês também sobre... Deixa eu abrir aqui o próximo slide. Prometo que vai ser rápido, não vai ser demorado. Aula 8. Essa aqui, aula 8. Grupos de sociedades, consórcios, sociedade em comandita por ações. Nós não vamos falar da sociedade em comandita por ações hoje, não. Só dos grupos de sociedade, tá? E dentre eles o consórcio. A sociedade em comandita por ações, eu vou fazer o vídeo gravado, que é dentro daquela proposta que eu falei no início da aula, que vai abordar de forma mais generalizada, tá? Então, em relação aos grupos de sociedades, tá? Nós falamos ali no slide anterior das espécies, né? Das possibilidades de transformação societária. Agora nós vamos falar aqui dos grupos de sociedades, tá? Grupos de sociedades são um tipo também de operação societária que, junto com outras empresas, né, junto com outros tipos de grupos de espécies de operações societárias, segundo um conceito especializado de Fábio Coelho, trata-se aí de um grupo de sociedade como a associação de esforços empresariais entre sociedades para realização de atividades comuns, tá? Também, numa acepção ampla, tem um outro conceito aí apresentado por José Antunes, que define o grupo de sociedade como um termo de referência para aquele setor da realidade societária moderna que encontra no fenômeno do controle intersocietário e das relações de coligação entre sociedade e o seu centro de gravidade. Grupos de sociedade é justamente essa unicidade, essa unificação desses grupos de sociedades que se coligam entre si, né, na busca de um fortalecimento ou de alguma aquisição ou de alguma vantagem, né, de uma afecto-sociedade, de alguma vantagem aí, diferente das modificações societárias. Aí a gente poderia pensar que nós estamos falando, então, professor, da fusão, né, onde eles vão unir ali e vão criar uma nova. Não, não é isso. Nós estamos falando apenas dos grupos de sociedades que juntos, né, podem atuar e resultar em diferentes situações. A doutrina classifica esses grupos de sociedades em 3 tipos aí: os grupos de fato, os grupos de direito e os consórcios. E aí a gente lembra lá do litisconsórcio, né? Quando 2 ou mais pessoas se reúnem para demandar, para reivindicar um direito, seja no polo ativo ou podem ser demandadas no polo passivo. Essa união de mais de uma pessoa, tá? Então, a doutrina classifica os grupos de sociedades, né, com 3 tipos, né? 3 possibilidades: os grupos de fato, o de direito e os consórcios. Quanto aos grupos de fato, né, estabelecem entre sociedades que são coligadas entre si. Aí nós não estamos falando na transformação societária, elas apenas se coligam entre si, né, entre elas e uma que controla as demais, e aí pode ser entre 2 ou mais. Aqui o exemplo fala de uma controladora e uma controlada, mas pode ser uma controladora e 5 controladas, por exemplo, né?
Coligadas são aquelas em que há uma participação de 10% ou mais do capital social da outra, sem controlar. E a controladora é aquela que detém o poder do controle da companhia. E aí isso vai ser, obviamente, decidido de acordo com o estatuto das empresas e com a vontade, né, com o interesse do controle das próprias companhias, tá? Para isso acontecer, gente, e aí isso a gente fala numa esfera maior, porque para a nossa realidade básica, né, de comércio local, de empresa pequena, nós não vimos falar muito, por exemplo, em fusão, em cisão. Isso é mais a nível Brasil, a nível mais elevado, grandes grupos, né, de empresas que atuam. As empresas de casa, no caso, as empresas domésticas aí comerciais, via de regra não passam por isso, né? Via de regra não tem uma fusão, não tem uma cisão, não tem nenhuma modificação, às vezes somente uma transformação. Mas esse exemplo aí, por exemplo, de grupos de sociedade é algo maior, né? Algo que acontece entre outras empresas aí de nível mais nacional. E muitos deles, inclusive, para acontecer, precisam até mesmo de autorização legal, porque podem acabar configurando, de repente, a criação aí de domínio, de mercado, enfim, e isso é bem perigoso, né? Então, dentro dos grupos, de fato, né, são grupos que se estabelecem, sociedades que se coligam, onde vai ter uma controladora e uma controlada. A controlada vai ter, no mínimo, 10%, né, do capital social, pode ter mais, mas no mínimo 10% aí, e a controladora vai ter um número maior, obviamente, é quem vai ditar as regras da companhia e controlar, tá? Em regra, a lei veda a participação recíproca entre a sociedade anônima e as pessoas controladas. E aí vai abrir somente uma exceção, né, para que as companhias possam comprar, adquirir as suas próprias ações, tá? Isso está lá no artigo 244 da Lei de Sociedade Anônima, LSA. Além do grupo de fato, tem um grupo de direito, que também faz parte aí, né, dessa classificação de grupos, tá? O grupo de direito é um conjunto de sociedade que tem esse controle, que é intitulada por uma comandante, né, e que mediante uma convenção acerca da combinação dos esforços e participação, formalizam uma relação empresarial. Então, são grupos que se constituem formalmente por uma convenção. Há uma convenção que é realizada e algumas empresas, né, fazem essa convenção de interesses, né, para que haja uma que vai ser a empresa que vai comandar, né, e aí, segundo o texto legal, ela tem que ser brasileira, junto com as demais, tá? Os grupos de direito devem possuir designação da qual constará a palavra identificadora na sua existência. Grupo tal, grupo de sociedade tal, né, conforme dispõe a lei de sociedade anônima. Então, quando você vê escrito em alguma empresa, grupo tal, você está vendo aí que trata-se de um grupo de direito, tá? E, por fim, ainda tem o consórcio, né? O consórcio é uma outra forma, né, de associação dessas empresas, né, que forma-se quando duas ou mais sociedades querem combinar os seus esforços, né, e os seus recursos também, mas sem unirem, sem cingirem, sem se transformarem, né? Elas querem apenas unir, combinar, né, esses esforços e esses recursos para desenvolver um empreendimento em comum, porque é interessante para as duas, tá? No conceito de Valdírio Bugarelli, o consórcio trata-se de uma união de empresa para determinados fins, conservando cada uma a sua personalidade jurídica, a sua autonomia patrimonial, né? E, portanto, perante os grupos, né, de coordenação, que não se verifica o controle por parte de nenhuma das participantes sobre as demais. Então, assim, apenas se unem para desenvolver no esforço comum, unindo seus esforços, seus recursos, para desenvolver um empreendimento comum. Isso é um consórcio. Esses consórcios podem acontecer. Consórcio das empresas de telefonia no Brasil para desenvolver a utilização da tecnologia 10G, por exemplo. É uma possibilidade, tá? Então, os grupos de sociedade, os consórcios, eles não criam novas sociedades, diferente dos que nós acabamos de ver, que são as transformações das sociedades. No grupo aqui de sociedade, nos consórcios, eles apenas, entre aspas, aí, né, são amigos, são companheiros, que vão caminhar juntos, mas cada qual sendo o seu cada qual. Apenas se agregam num plano horizontal,
né, mantendo cada um aí a sua peculiaridade, a sua estrutura jurídica, né, as suas personalidades, enfim. Então, pode-se dizer aí tranquilamente que a caracterização destes agrupamentos passa pelo trinômio manutenção da personalidade jurídica das empresas, manutenção do seu patrimônio e direção unitária de interesse. Essa é a união desses grupos, tá? Em relação à parte legal, né, está especificado lá na Lei de Sociedades Anônimas, a 6404, vai abordar a respeito disso, tá? Em vários artigos aí, conforme eu coloquei para vocês, tá? Como... Ah, não, esse aqui veio... Esse aqui é porque eu não deletei, eu fiz um em cima do outro, né? Mas, enfim, quanto aos grupos societários e o consórcio, é isso, tá? Era bem rapidinho que eu tinha para falar para vocês. Em relação à sociedade em comandita, eu vou mandar o material para vocês no SIGA, junto com a outra classificação que eu quero fazer, que é o que eu falei no início da nossa aula. Vocês conseguem acompanhar ou travou? Porque para mim aqui travou um pouco. Deu uma travada, assim. Na internet, a internet não tá boa. Hoje eu tive reuniões de manhã com a internet bem judiada. Tá, eu vou fazer a chamada, né? Já são 10h06. Pode tentar aí. O filho da Mônica. A gente deixa passar muita atividade, né? Porque também tem ocupado, mas quando a gente vai... Faltaram pessoas. O computador também deu uma travadinha. Variar. Tarde, eu deixo o Professor. Professor, está ouvindo? Está ouvindo, legal, professor? Agora. Está ouvindo, professor? Eu achei que era só aqui, mas ele também está travando pelo jeito. Né? Professor, está ouvindo? Ah, meu filho. Pode. Utilização porque nós Professor, está ouvindo? faculdade, nós tudo particular. Então, deveríamos ter aí um acréscimo de pelo menos 25% do nosso salário a título indenizatório pela utilização dos nossos materiais particulares, nosso ar-condicionado, nossa energia, nosso computador. Né? Professor, está ouvindo? Porque... É bom, né? Ah? Estão me ouvindo? Professor, está ouvindo? Tá me Agora ouvindo? sim, só peguei na parte aí do aumento do salário. Tá precisando, uai. Nós estamos usando nossas coisas, tá até travando meu computador é novo. Já tá carregado. Professor. O senhor já viu a nova atualização do WhatsApp, né? Vi. Só que no iPhone não tem essa atualização, não. O senhor tem hora que tá travando, aí o senhor tá falando igualzinho. Tá bem acelerado, igual o áudio do WhatsApp. Oh, meu Deus. É minha internet. Pessoal, vou fazer a chamada, tá? Pode ser? Tá conseguindo ver? Pode ser? A imagem do senhor tá travada para mim faz hora, eu tô só no áudio. Só o Espírito Santo para dar paz.
Vou fazer a chamada, tá? Amanda. Tá bom. Amanda tá aí, Amanda? Amanda faltou. Ana Késia. Presente, professor. Andréia. Andréia? Andréia estava no começo. Tava. Camila. Camila? Foi buscar um lanche. Olha a Mônica. Defendendo a amiga. A Camila eu não vi no começo, não. Vi só a Andréia. Christian Mozeyev. Fala, moço. Não é só para isso mandar para falar. Você mandou aqui? Eu tô sem fone, eu não sei se dá pra vocês ouvir. Dá pra vocês ouvir? Tá, tô ouvindo. Já ouvi. Sim, já estamos te ouvindo. Fechou, é porque eu tô sem fone, professor. Beleza. Daniel. Presente. Aí. Danilo Domingos. Xavier. Não? Minha imagem travou mesmo, hein? Fernanda Ximenes. Presente. Beleza. Gabriela. Presente. Ribeiro. Presente. Beleza, Gabriela. Jason Pedroso. Presente. Guilherme Ermita. Presente, professor. Guilherme Francisco. Presente, professor. Guilherme Pereira. Presente, professor. Aí, os três mosqueteiros. Heloísa. Heloísa, eu vi ela agora. Eu tô aqui. Aí. Isabelle Linhares. Isabelle. Faltou. João Vitor. Faltou também. João Vitor Santos. Todo João faltou. Liege. Liege, não. Luciana Pego. Presente. Está presente. Maria Eduarda. Presente. Maria José. Presente. Maria. Presente. Mônica. Presente. Mônica Lima Gomes. Presente. 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 Mas essa voz não é da Mônica. Eu falei junto. Presente. E Ozeni. Faltou. Certo, meus queridos. É isso, então. Tenham todos uma boa noite, uma ótima terça. Véspera de feriado. Na quinta. Graças a Deus. E é isso. Até mais. Fiquem com Deus. Um abraço. Para de gravar. Gravação, interromper. E o meu vídeo não voltou.